pessoal do canal, tudo bem com vocês? Você já assistiu um vídeo onde o título era Kit solar, esse liga tudo, custou apenas isso, mantém uma casa, liga uma máquina de lavar. E quando você começou a assistir o vídeo, você viu uma plaquinha de 150, uma bateria de caminhão, um controlador PWM azulzinho, ou muito pior, ou esse kit liga tudo com essa plaquinha, que é anunciada aí no site chinês de 100 watts, mas a gente viu que não passa de 10. Qual o sentimento que vocês tiveram a se deparar com um vídeo desse? Quando você tem a informação do que é um kit solar bem dimensionado e como ele deve funcionar, gera revolta. Mas quando você não tem todas as instruções, que você acredita no que estão lhe falando, não tem muito o que fazer. Às vezes é se iludir com esse tal kit e errar tentando copiar. Vamos entender mais um pouquinho? Entenda esses primeiros pontos. O que é que um kit solar bem dimensionado para funcionar corretamente deve ter? Primeiro lugar, ele deve ter a quantidade de placas, uma ou mais placas, que garanta que tenha corrente suficiente para carregar o seu banco de baterias e para suprir o seu consumo médio, seu consumo ali, que você está ligado àquele banco, que você não, que está ligado ao seu banco. Imagine você aí tendo um consumo por hora de 150 watts. Só um exemplo. Para esse kit solar funcionar de forma correta, porque nós entendemos que esse kit anunciado é para você observar e montar. Você vai querer pegar, ou para colocar na sua casa, ou na sua oficina, ou no seu comércio. Em algum lugar você vai querer montar esse kit, para alguma finalidade. Então ele tem que ser funcional. Então, se você precisa de um kit solar que atenda suas necessidades em 150 watts por hora, você precisa, no mínimo, ter placas no valor suficiente para fazer a carga desse banco de baterias, manter esse banco carregado e fornecer esses 150 watts que ele está consumindo instantaneamente. Se você mal dimensionar essas placas para que ela só mande essa corrente para que supra esses 150 watts de carga, seu kit já é falho, já é insuficiente, porque suas baterias não vão ficar recebendo carga. Então elas vão descarregar. E quando você precisar do banco de baterias na falta da energia solar, ele vai estar descarregado porque ele não recebeu corrente suficiente durante um determinado tempo para que depois ele suprisse a falta da produção solar. Então, como explicar esses vídeos desses kits? Fazendo muitos de, me desculpa a palavra, de palhaços. Vídeos e kits montados para obter clique. Ó, deixa eu olhar aqui, um kit solar. Quando eu entro lá, assisto o circo, poxa, lá vai o cara dizer que é uma máquina de lavar, que não sei o que liga processador, que não sei o que, com a placa que fornece 10 volts, 1 ampere. E o negócio lá puxando 30, 40 amperes do banco de baterias. É para ficar com cara de palhaço, não é não? Mas vamos lá, vamos entender mais um pouquinho. Vamos lá. Aí você abre o vídeo, tá lá o sujeito com a bateria de caminhão, 150 amperes hora. Uma placa de 150. Quantos amperes fornece uma placa de 150 watts, hein, pessoal? 8,33. Como é que eu boto uma placa de 150 watts para carregar uma bateria de caminhão? Qual era a carga ideal aí? Já por cima, dando umas pinceladinhas. 10% no mínimo,
aí já teria que ter 15 amperes no mínimo, sem consumo de nada. 20%, uma carga ideal, aí pelo menos entrando 30 amperes, só para carregar, de forma correta, 30 amperes no mínimo para carregar no tempo correto essa bateria de caminhão. E até 25% o fabricante diz. Porém, não tem nem o suficiente para carregar ela. Imagine para carregar e suprir aquele consumo. Aí o sujeito vai, apresenta o vídeo. Kit solar, esse aqui é a solução para você. Pega uma máquina de lavar, pega um aparelho de 600, 700 watts, TV, não sei o que, e liga na bateria de 150 com um inversorzinho, com uma plaquinha de 150. Diz que é um kit solar. Que belo kit eles querem te empurrar, viu? Para você comprar, gastar seu dinheiro numa bateria de caminhão, numa placa de 150, aí você liga, funciona tudo, a bateria descarrega, no outro dia você estava, mas a placa não está ligada aqui na bateria porque parou, está descarregada. E não te falaram do dimensionamento, nada, né? Da corrente mínima para recarga, do que você pode drenar. Isso não é kit, isso é enrolação. Só para vocês terem uma ideia, uma bateria de moto dessa aqui, ó, de 5 amperes, 5, ela tem uma corrente de partida chamada CCA de 50 amperes. Se eu pegar a corrente normal dela, 5 amperes, e multiplicar pela tensão nominal dela, 12 volts mais ou menos, daria 60 watts. Isso já consumindo a corrente máxima dela, nominal, de 5 amperes. Porém, eu consigo usar essa CCA, essa corrente de partida, por poucos segundos ou minutos. Mas consigo, já fiz vídeo aqui no canal. Inclusive, de propósito, eu fiz um kit botando essa bateria, ligando um processador de 550 watts, para justamente provocar vocês. E ainda disse, vou para o quadro explicar por que essa bateria, que não é a correta para esse kit, ligou esses aparelhos. Para vocês entenderem e não cair nessa. 50 amperes vezes 12 volts, eu consigo ligar aparelhos de até 600 watts. Só que ele vai drenar instantaneamente essa corrente, vai ser muito rápido. A tensão dessa bateria vai despencar. E não adianta eu botar uma placa de 150 watts carregando essa bateria. Por quê? Veja, pessoal. Ela é de 5 amperes. Quantos por cento eu poderia carregar essa bateria na forma normal para não danificar suas placas de chumbo? 10%, 500 miliamperes. 20%, 1 ampere. Eu poderia jogar aqui no máximo 1 ampere para carregar ela de forma correta. Lógico, tem a recarga rápida, que é para situações urgentes, que não passaria aí dos seus 4 amperes. 4, 2,5, 3, eu acho. Vou confirmar. Mas imagine eu pegar uma placa de 158 amperes e jogar aqui numa dessa de 5. Tá entendendo? E aí a gente vê vídeos de kit solar isso, kit solar aquilo. A placa não está suprindo nada. A placa está mandando 8 amperes com uma bateria de 150. Não garante nem os 10% da recarga. Não garante nem os 20% ideal. Não é lhe informado quantos watts por hora você poderia drenar daquela bateria e fazer um kit real para você utilizar. O kit solar tem que ser bem dimensionado, pessoal. Tem que ser correto. Dizer, olha, seu consumo, você vai consumir quantos? 200 watts por hora? Vamos calcular aqui. Vai drenar tantos amperes do seu banco de baterias. É necessário corrente vital vindo das placas. Essa corrente vai ser suficiente para manter a bateria carregada e mandar corrente também para os aparelhos. E no caso de sombreamento, a bateria vai estar plenamente carregada para, no momento de sombra, todos os aparelhos continuarem funcionando normalmente. Quando o sol sair de novo, essa corrente vai continuar suprindo os aparelhos, mas vai ter folga para carregar essa bateria. Para quando você precisar do seu banco, estar carregado e ter uma autonomia até um determinado horário. Mas não é isso que a gente vê.
A gente vê kit solar, liga tudo, com placa de 10 watts, controlador azulzinho, PWM. Outra coisa, pessoal, 2021 tem que ser muito bem explicado. PWM é o início. Quem quer ligar uma lâmpada e tem uma bateria pequena, porque você vai estar jogando o seu dinheiro fora, você vai estar queimando o seu dinheiro. Ele vai pegar placas, até placa de 150, um PWM ele vai desperdiçar 30%, 40% dessa placa. Vamos utilizar o MPPT. Se não for possível, aí sim, se você ganhou uma placa de 150 ou uma placa de 120, não quer investir mais do que só quer carregar uma bateria pequena de carro de 40 amperes e vai utilizar em algumas lâmpadas, quer aproveitar, tudo ok. Mas se você quer montar um sisteminha legal, não use PWM. Os kits que eles indicam ficam mais baratos com PWM, porque é 60, 50 reais, mas você vai estar todo dia que o sol estiver mandando, né, luz para suas placas convertendo em energia elétrica, você vai estar perdendo. Todo dia você vai perder dinheiro. O dinheiro com a economia de um PWM você vai perder todos os dias da sua vida enquanto você utilizar aquele controlador. Então, quando você vê kit liga tudo, com placas pequenas, sem dimensionamento, só com o intuito de obter visualização. Visualização é dinheiro, viu, pessoal? Curtidas, inscrições em canais do YouTube. Balança a cabeça e diga, meu Deus, por quanto tempo eles ainda continuarão enganando muitas pessoas? É complicado. Aí me pergunto, Tarcísio, você não vai fazer vídeo de kit no seu canal não? Por que você não fez? Fiz um, que foi justamente para dar o alerta a vocês. Só que infelizmente não surtiu o efeito que eu queria. Porque eu trouxe o cálculo com essa bateria para vocês questionarem esses kits. Mas infelizmente poucas pessoas questionaram. Eu digo, vou ter que falar de forma mais explicada para que o pessoal entenda como é importante o dimensionamento de um kit solar. É melhor apresentar um vídeo de um kit bem calculado, onde as pessoas possam pegar esse kit e ligar de forma correta, e ver ele funcionando, ver ele com autonomia, ver as placas realmente suprindo ali aquela bateria, e a bateria mandando para os aparelhos, e quando a energia solar acabar, aquelas baterias estejam carregadas para suprir durante a noite. E não ver vídeos quando o cara arrasta uma bateria de caminhão para o meio do mato, bota uma placa de 8 amperes para carregar uma bateria de 150, vai carregar? Vai, depois de 20, 30 horas. Quando, se as placas estivessem corretamente dimensionadas, eles teriam ali em 5, 6 horas, carregamento completo. Adianta esse kit para você? Onde você vai ligar vários aparelhos, vai botar até esta placa de 10 volts, você ligando numa bateria de caminhão, ela vai mandar ali 1 amperezinho por hora. Vai carregar? Vai, em um mês. É assim que você quer um kit? Para botar uma placa para carregar sua bateria em 30 dias e você descarregar em 30 minutos, ligando 1.500, 1.600 watts em uma bateria de caminhão? Ela dá partida? Dá, pessoal. Pega o CCA de uma bateria de caminhão, 800 amperes. Multiplique por 12 volts. Você tem aí picos de 1.600 watts. Você pode ligar 1.600 watts na sua bateria ali com o inversor. Ela vai puxar durante 1 hora, durante 30 minutos. Depois dessa descarga profunda, ela vai precisar ser carregada drasticamente. E aí, cadê a quantidade de placas? Cadê o controlador? Isso é kit que se apresente? Vou fazer vídeo de kit. Nem que seja um por mês ou demore mais. Mas vou fazer vídeo de kit dimensionado. É mais caro, não chama visualização, não chama like, mas vai ser o kit que quando você ligar, você vai dizer, Tarcísio, funcionou. Tá dando certo o kit que eu assisti no seu canal e montei. E não aquele falso kit só para ganhar visualização, para o canal crescer.
para chegar aí nos 100 e tantos mil inscritos. Muitos tentando fazer e bater na cabeça e de chegando agora no canal e dizendo: rapaz, achei o seu canal agora, devia ter achado há tempos, que eu errei nisso, errei naquilo, ninguém me disse, só queria vender cursinho. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, taca o like, taca o like. A gente veio aqui para trazer um pouquinho de verdade. A minha verdade não é a verdade absoluta, nem a verdade correta. Estou apenas trazendo alguma coisa para tentar ajudar muitos amigos que ainda estão iludidos e enganados com muita informação errada e com muitos vídeos que, ao invés de ajudar, atrapalham bastante. Grande abraço. Chegou, meu povo! Tem gente que não gosta da nossa alegria, não. Vai chorar! Vai se contorcer, que nós vamos continuar nessa alegria com os amigos inscritos do canal. E quem tacou like, taca o like. Quem ativou o sininho das notificações e disse: Tarcísio, eu quero meu salve, minha cidade, tal. Quero o recado pro meu menino, pra minha menina, pra minha namorada, pra minha sogra, pra avó, pra todo mundo. Vai garantir seu salve, desde que sejam os 6, e de vez em quando 8, 10. A gente vai estendendo um pouquinho para pegar mais amigo. Beleza? Só uma coisinha, rapidinho antes do salve. Eu liguei o celular na hora antes de gravar esse salve. Aí o cara tava no vídeo do off-grid sem bateria. Aí botou: esse off-grid não é off-grid porque tem energia elétrica na rede, é on-grid. Eu digo: amigo, assista o vídeo do canal Tarcísio Simone que diz assim: diferença entre on-grid e off-grid. E tu vai entender e não vai errar isso. Agora, se tu depois de assistir o vídeo do canal Tarcísio Simone, diferença entre on-grid e off-grid, vier falar que o sistema off-grid é on-grid sem injetar na rede, aí, meu filho, olha pra tu, merece uma faca na cabeça. Aí é por isso que os cabas te enganam fazendo esses kits aí que não serve pra nada. Tem que assistir e aprende, homem. Vamos pro salve? Vamos lá. Vê quem foi que acelerou e chegou. Tarcísio, organiza do papel. Eita! Vai, primeirão, Alex Ferreira de Aracaju. Chegou, o caba tá em sexto no vídeo passado. Chegou no primeiro, foi o primeiro que chegou e já garantiu o salve de novo. Caba ligeiro. Nosso amigo, rapaz, olha, Baez. Nosso amigo Baez de Nova Friburgo. Aí, Timbolou a lenda, Nova Friburgo, Rio de Janeiro também. Garantiu o salve. Nosso amigo Leandro Cleiton de Paranamirim, Rio Grande do Norte, também garantiu seu salve. Nosso amigo aí, Ricardo Braide, de Maringá, São Paulo. E também, ó, nosso amigo Aristeu Góes, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, chegou, garantiu seu salve. Quem mais? Sionei Silva de Souza, São Paulo, capital, acho que é bairro Cangaíba. Grande abraço. Agora eu fiquei em dúvida. É Sionei, eu vou escrever seu nome correto aí na escrita. E por último aqui, encaixado no salve, nosso amigo Diego, com H, DH e Diego e Daniele de São José do Calçado ou dos Calçados. Acho que é São José do Calçado, Espírito Santo. Grande abraço pra vocês. Não se deixem enganar, viu? Mas rapaz, on-grid sem injetar. Valeu.